to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. E aí, meu povo, como é que vocês estão, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Saúde com a Gente, Dicas do Léo. Eu sou o Léo, você provavelmente já sabe disso, né? Então, já chega aqui, ó, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Super importante que você faça isso. Se inscreva aqui no canal, não perca... Opa, aqui, botei errado aqui, ó. Não perca a possibilidade aqui de se inscrever no canal. Deixe seu like, importantíssimo que você faça isso. Gente, chegamos na etapa formativa 2, que é a etapa final do nosso curso, cara. Olha só, faltam aí 22, acho que deve estar faltando mais 5, 6 disciplinas, se eu não me engano. E é o momento em que a gente separa as categorias para CS, conteúdos específicos, e para CS, conteúdos específicos. Hoje, na aula de hoje, conteúdos específicos para a gente comunitária de saúde. Mas eu já vou falar aqui que amanhã, sexta-feira, vou trazer os conteúdos da disciplina 22 para os ACS também. Então a gente vai continuar estudando juntos, todos, sem exceção. Então fique tranquilo aí, a gente combate as endemias. Vamos continuar com os conteúdos para todos aqui. E te convido para você continuar se aprofundando nos conhecimentos, né? Essa aula é específica para os ACS, mas os conhecimentos, eles são abrangentes e servem para todos. Então fica aqui, estuda com a gente também, tá bom? Vamos lá, gente, ó, pra gente não perder tempo, ó, tá aqui. Cadê a tela? Ó, botei errado. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Cadê a tela que sumiu? Opa, calma aí. Vai aparecer. Eu não sei o que está acontecendo aqui com a imagem, mas acontece. São coisas que acontecem ao vivo e a cores. Deixa eu ver se já abriu aí para vocês. Aí, abriu. Agora foi. Agora eu posso vir aqui, ó, com tranquilidade, fechar aqui o navegador e abrir então o e-book que já está aqui na tela, que vocês estão vendo. Olha só, noções básicas de anatomia, fisiologia humana e noções de primeiros socorros, disciplina 22, etapa formativa 2, e a gente já está chegando no final do curso. Então você que está assistindo aí, certifique-se de que vocês fizeram, de que você fez todas as atividades, entra disciplina por disciplina, vê lá se falta alguma coisa, alguma atividade avaliativa, vê se falta algum fórum para você responder, né? Se você puder ainda tá com nota baixa, abaixo de 5, quer dizer, de 5.9 para baixo, você precisa ter no mínimo 6 para ser aprovado. Não se esqueça que se você tiver com pendência em uma disciplina, em apenas uma de todas essas, você não vai conseguir a sua certificação, tá bom? Sua formação. Então, corre lá e veja se você fez tudo. Fique em dia. E para quem não tem preceptor, o curso abriu essa semana, de novo, um prazo para inscrição, indicação de preceptoria. Converse aí na sua unidade com os profissionais, veja aí se por acaso não tem gente interessado, profissional interessado, e fale para eles conversarem com os gestores da unidade e o gestor municipal, para que eles se coloquem como preceptores, tá bom? E com toda certeza o prazo para quem não concluir no tempo certo do curso vai ser estendido, né? Afinal de contas, não é desejo da coordenadoria do curso que alguém não se forme por conta de preceptoria, né? Essa culpa não é nossa e não seria justo a gente não se formar por conta disso. Mas vamos lá, gente, olha só. A gente já está aqui no e-book de noções básicas de anatomia, fisiologia humana e noções de primeiros socorros. Então a gente vai falar sobre isso, né? Ó, este é o seu e-book da disciplina 22, noções básicas de anatomia, fisiologia humana e noções de primeiros socorros. Nele, iremos refletir sobre as noções básicas de anatomia e fisiologia humana,
além de técnicas de primeiros socorros. Então a gente já vai avançar aqui, ó, lembrando que aqui está dizendo que é um conteúdo específico para o agente comunitário de saúde, faz parte da realidade do trabalho do agente comunitário de saúde, esse assunto, e agora a gente vai ser capacitado, né, treinados para agir ali de acordo com o que nos orienta os primeiros socorros, né, ou pelo menos noções básicas de primeiros socorros. Vamos lá? Vamos ver o que essa disciplina traz para a gente? Vamos começar então com fundamentos da anatomia e fisiologia humana. Vamos entender o que é isso, né? Ó, conhecer sobre a anatomia e fisiologia do nosso corpo será muito importante para você. Muitos temas relacionados aos primeiros socorros e ao seu dia a dia têm relação com esse assunto. Olha só. Por exemplo, saber identificar os locais de verificação do pulso, né? Entender aqui, ó, onde que a gente toca para sentir ali os batimentos e tal, pulsação, né? Conhecer a localização das articulações para saber imobilizar uma fratura. Articulação, né? Articulação é toda a parte que junta, né, do nosso corpo, que se movimenta, que dobra, enfim. Saber em qual parte do tórax realizaremos as massagens cardíacas. Aqui, ó. Lembra lá? Tem aquele... Pega a mãozinha assim, bota por cima e faz a massagem cardíaca. Se não lembra, a gente vai aprender, fique tranquilo. Saber, então, qual parte do tórax que a gente vai realizar as massagens cardíacas durante uma possível parada cardiorrespiratória, né? Então, aqui, ó, no tórax, mas em que lugar do tórax? Iremos iniciar nossa jornada pelo conhecimento sobre o que quer dizer anatomia e fisiologia. Então, anatomia é a ciência que estuda as partes do corpo humano, são as partes, né? Então, você pega o corpo, divide ele em diversos pedaços, esses pedaços são partes, e é a anatomia que vai estudar essas partes, né? Então, vê aqui, ó, que tem coração, rim, pulmão, o sistema digestivo, o sistema, esqueci ali embaixo, das fezes, oh meu Deus. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui, com certeza vai falar. Mas na anatomia a gente vai ver o que são essas partes, né? E a fisiologia é o estudo das funções e do funcionamento normal desses seres vivos. Então, na anatomia a gente vai entender as partes do corpo e na fisiologia como essas partes funcionam, né? Então, uma identifica e a outra explica como funciona. Então, a fisiologia é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, bem como dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas. O corpo humano é formado por células e substâncias entre as células e fluidos. O agrupamento de células que têm as mesmas funções forma um tecido. A reunião de vários tecidos diferentes forma um órgão, e a união de vários órgãos constitui um sistema. Os sistemas executam funções distintas entre si, mas, em condições normais, funcionam de maneira integrada e harmônica. Esse equilíbrio é chamado de homeostase. Então aqui a gente tem uma célula, né? Vamos lembrar aqui lá do nosso ensino médio um pouquinho, né? Célula, o tecido e o órgão, né? Um vai formando o outro, né? E um conjunto de órgãos vai formar lá na frente um sistema, como a gente acabou de ler. O corpo necessita estar em uma situação de equilíbrio permanente. Você sabe como chamamos esse equilíbrio? Essa situação de equilíbrio é chamada de homeostase e compreende a capacidade do corpo em manter condições quase constantes. Essencialmente, todos os órgãos e tecidos do corpo desempenham funções e precisam trabalhar em harmonia para manter uma situação de equilíbrio. Por exemplo, os pulmões fornecem oxigênio ao líquido extracelular para repor o oxigênio usado pelas células. Os rins mantêm concentrações constantes de água e sais minerais, e o sistema digestivo fornece nutrientes ao mesmo tempo em que elimina resíduos do corpo. Divisões, então, do corpo humano. Vamos entender aqui, ó. Lembrando que isso aqui são conhecimentos básicos, né? Se a gente quiser se aprofundar, a gente vai ter que ir para um curso técnico de enfermagem, ou uma faculdade de enfermagem, ou para quem quiser ainda mais fundo, pode fazer uma graduação, pode se aprofundar ali numa pós em anatomia e tal. Tem muita coisa aí para se aprofundar pesado aí sobre esses conhecimentos, né? O corpo humano se divide em cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Cabeça,
tronco, membros superiores, né, que são os braços, e os membros inferiores, as pernas. A cabeça é composta pelo crânio e pela face. O tronco pelo pescoço e pelo tórax, pelo abdômen e pela pelve. Cada um dos dois membros inferiores tem uma raiz, quadril, e uma parte livre, coxa, perna e pé. Cada um dos dois membros superiores conta com uma raiz que se liga ao tronco, que é o ombro, e uma parte livre, braço, antebraço e mão. Vamos lá. Ó. E aqui a gente tem esse exemplo, né? Do que a gente acabou de falar. Ó. O tórax está aqui em cima. É bom que a gente já comece a identificar. Tudo isso aqui que está em laranjinha, eu acho, é o tórax. Amarelo é o abdômen. Rosinha aqui, ó, é a parte pélvica. E todo esse pedaço aqui, ó, é o tronco. Acima tem a cabeça, o pescoço, que a gente já conhece. Membros superiores, né, os braços, que a gente já viu aqui, que está ligado ao ombro, e os membros inferiores são as pernas, né, ligado também ao tronco, ali embaixo, na parte pélvica. O corpo humano é o resultado da combinação de 13 sistemas orgânicos que desempenham funções específicas no nosso corpo. Sistemas orgânicos, vamos lá, sistema nervoso. Ó. Esse sistema é formado principalmente por um tipo de célula chamada neurônio. Essas células se agrupam e formam os nervos e as outras estruturas desse sistema. Ele está dividido em sistema nervoso central, composto pelo encéfalo, cérebro, tronco, encefálico e cerebelo, né? Essa palavra é difícil de falar. E pela medula espinal, um cordão de tecido nervoso que fica no interior da coluna vertebral. A medula espinal, ela pega daqui de trás, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ela vem aqui de trás até quase na metade das nossas vértebras, quase na metade da coluna vertebral. Não sei se aqui vai se aprofundar a esse ponto, né? Mas ela não vai até o fim, não. Até o fim da coluna, né? Vamos ver, ó. Aqui. E pela medula espinal, como eu acabei de falar, né? Um cordão de tecido nervoso que fica no interior da coluna vertebral. Lembrando que isso aqui é dentro da coluna, tá bom? E em sistema nervoso periférico, formado pelos nervos. Os nervos recebem e conduzem as informações do meio ambiente para a medula, que é a medula espinal, e o encéfalo, que irão interpretá-las e responder a esses estímulos. Agora vamos falar sobre o sistema sensorial. É formado pelos órgãos dos sentidos. Desempenha, em conjunto com o sistema nervoso, a função de captar as informações do ambiente. Essa impressão sensitiva é transportada por meio dos nervos aos receptores internos, que transformam em sensações, né? O toque, né? A gente vai perceber essas sensações a partir do sistema sensorial. Como exemplos, temos o cheiro, o gosto, a dor, o calor, o frio, as cores, os sons, entre outros. Tudo isso está dentro do sistema sensorial. E aí, para exemplificar, a gente tem o olho, o ouvido, tem as mãos, o nariz, a língua e a boca, né? Vamos ajudar dentro desse sistema. Sistema tegumentar. Veja que está bem básico do básico mesmo aqui, quando se fala sobre os sistemas, né? Porque a gente está vendo aqui em 4, 5 parágrafos, mas se a gente for para um curso técnico ou para uma faculdade, isso aqui, a gente ficaria, por exemplo, um sistema tegumentar umas 2 ou 3 aulas, né? Então, é bem básico mesmo. Então, é noções básicas, inclusive, o nome da disciplina. Sistema tegumentar, formado pela pele, unhas, pelos e glândulas que produzem gordura, glândulas sebáceas e suor, glândulas sudoríparas na pele. É responsável pela proteção da superfície do corpo, pelo equilíbrio térmico, pela sensibilidade na superfície da pele e pela eliminação de substâncias tóxicas do corpo. Então aqui tem um exemplo do que é o sistema tegumentar, né? A gente tem essa imagem aqui, não sei se a visualização está boa para vocês, mas aqui vai descrevendo cada parte do nosso sistema tegumentar. Só para a gente avançar, né? Sistema muscular esquelético. É composto por músculos, ossos e tendões. A principal função desse sistema é servir de estrutura para proteção,
sustentação e locomoção do corpo. Também participa da formação de elementos do sangue. Vocês perceberam, gente, qual é a função do sistema muscular? O muscular, não, perdão, do muscular esquelético, né, que é o nosso esqueleto. Olha aqui, ó, mais uma vez, ó, a principal função desse sistema é servir de estrutura para proteção. O que significa estrutura para proteção? Por exemplo, quando a gente tem aqui a nossa costela, né, as vértebras e tal, esses ossos que eles fazem tipo uma concha, né? Eles vão proteger os nossos órgãos. Então, esses órgãos aqui da frente, eles estão muito bem protegidos, por exemplo, por parte do nosso músculo esquelético, né? E, além disso, ele também sustenta o nosso corpo. Se a gente consegue ficar em pé, é por conta do sistema muscular esquelético, né? Tem relação com o equilíbrio, obviamente, mas é o nosso esqueleto que sustenta, que dá força para que o corpo não caia, que fique de pé. E também a locomoção do corpo, a partir das articulações que os ossos têm em pontos bem específicos que nos permitem caminhar, né? Mexendo e tal, isso aqui, mas pensando lá nos pés, né? A forma de caminhar. Então, o sistema esquelético ele nos ajuda nisso, né? Estrutura, protege, sustenta e locomove. Também participa da formação de elementos do sangue. E aqui, ó, sistema muscular esquelético. Esse esqueleto aqui, ó, ele tá na posição... esqueci qual é o nome agora da posição, acho que é a posição anatômica, não sei se é exatamente isso, mas o esqueleto, sempre que a gente for analisar um esqueleto, ele precisa necessariamente estar nessa posição. Então perceba, ó, que quando a gente relaxa, né, se você puder aí ficar de pé rapidinho, se você ficar em pé com a coluna retinha, bem legal, relaxado, você vai perceber que os 2 dedos polegares seus, eles estão na direção do seu corpo. Né? Você percebeu isso? Quando você por acaso você levantou? Essa não é a posição anatômica. Na posição anatômica, você fica, e pensando no esqueleto, tá bom? Você fica em pé e ao invés de os seus dedões, né, os polegares, estarem na direção do seu corpo, por exemplo, colados na tua cintura, eles vão ficar, ao invés de assim, eles vão ficar assim, ó, a mão espalmada para frente, os dedos polegares apontando para fora, e essa é a posição anatômica. A gente só consegue visualizar os ossos de forma correta e de forma igual no mundo inteiro se a gente olhar o esqueleto nessa posição. Você perceba que o crânio aqui, ele está olhando, ó, sempre para frente, ó, olhando ao horizonte, ele não olha nem para cima nem para baixo. Mas isso fica para um outro momento, é só uma observação aqui, ó. E perceba que cada osso do corpo está aqui, ó. Quer dizer, cada osso não, né? Porque o crânio, ele tá somente o crânio, não tá todos os ossos que contém no crânio, né? Então, aqui tem diversos ossos, ó, vai identificando os principais dentro desse esqueleto, mas vamos avançar. Ó. Sistema sanguíneo compreende uma parte líquida chamada de plasma e uma parte sólida, a qual contém células sanguíneas como os leucócitos e eritrócitos e as plaquetas. Compete ao sangue transportar substâncias essenciais à vida, como água, nutrientes e oxigênio, e também transportar produtos que devem ser eliminados. Sistema cardíaco, olha só, já saiu do sistema sanguíneo, já foi para o cardíaco. Vou ver se em algum momento eu trago separadamente aqui todos os sistemas para a gente bater um papo não aprofundado sobre ele, porque eu não tenho conhecimento aprofundado, mas trazer separadamente em vídeos distintos esses sistemas para a gente entender um pouquinho melhor juntos, né? Vou ver se eu consigo fazer isso e se for do interesse de vocês também. Mas vamos lá. Sistema cardíaco. O coração é o principal órgão desse sistema, mas também participam dele os vasos sanguíneos. Cabe ao coração receber o sangue venoso, que vem das veias e é pobre em oxigênio, e enviá-lo ao pulmão para ser oxigenado. Após receber esse sangue oxigenado, o coração bombeia para o restante do corpo por meio das artérias. E olha só, gente, que imagem maravilhosa. Esse aqui é o nosso tão querido e amado símbolo da vida, né? Talvez, enfim. Então aqui tem algumas
partições, vamos chamar assim, divisões desse órgão, que a gente consegue ver aqui nome a nome. Então, por exemplo, aqui no vermelhinho tem a aorta, super conhecida. Aqui, ó, nessa saída da terceira seta aqui, ó, seta do meio, ó, artéria carótida comum esquerda. Tem sempre as nomeações que vão... A gente, quando ouve o nome, é comum que a gente já associe a posição que tá, porque foi pensado dessa forma, né? Então, veia cava inferior. Quando você ouve veia cava inferior, você já sabe que tá falando da parte de baixo, né? Então, por exemplo, tá aqui, ó, veia cava inferior. Esses nomes inferiores, direito, esquerdo, eles são propositais para facilitar o entendimento mesmo da posição dessa estrutura, né? Desse osso, dessa veia, dessa artéria, enfim. Mas ele foi pensado dessa forma, então é proposital. Sistema vascular. O sistema vascular compreende as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias. Os vasos sanguíneos transportam o sangue para todo o organismo e o trazem de volta ao coração. As artérias transportam o sangue que contém os nutrientes e o oxigênio às células. As veias transportam as substâncias a serem eliminadas e o sangue pobre em oxigênio. Sistema linfático, olha só, já vamos aqui, acho que são 13, né? Tá quase acabando, eu acho. O sistema linfático é composto pelos vasos linfáticos e está ligado ao sistema venoso. Esse sistema leva a linfa contida nos espaços entre as células para a corrente venosa, assim evitando que bactérias, vírus e células cancerígenas circulem pelo corpo, e também transporta substâncias que não podem ser removidas pelos capilares sanguíneos. Sistema respiratório. O sistema respiratório é constituído pelos dois pulmões e pelas vias respiratórias, nariz, faringe, laringe, traqueia e brônquios. E funções das vias respiratórias, função das vias respiratórias filtrar, aquecer e umedecer o ar inspirado, como também conduzir o ar para os pulmões, onde o oxigênio será transferido para o sangue. Nos pulmões ocorre a troca gasosa. O oxigênio é capturado pelas células sanguíneas e transportado no sangue arterial para todas as células do corpo. Já o sangue venoso, que é pobre em oxigênio, necessitando passar pelos pulmões para ser oxigenado. Então, tudo isso que a gente leu, toda essa movimentação, acontece aqui, ó, nesse espaço que é o sistema respiratório. Aliás, o sistema respiratório foi o que foi mais atacado pela Covid, né? Engraçado que no início da Covid, na pandemia, os estudiosos eles estavam mais focados no sistema respiratório porque acreditava-se que era somente lá que a Covid atacava, né? Por conta do problema de respiração e tal. Mas um pouco mais à frente, menos de um ano depois do início da pandemia, os estudiosos, né, os cientistas já tinham percebido que na verdade o vírus ele não se alojava apenas no sistema respiratório, ele poderia estar em qualquer outro sistema, né? Só era mais comum que fosse pelas vias respiratórias por conta da transmissão ser pelo ar e uma série de outros, quer dizer, transmissão de gotículas e tal, então aquela coisa de respirar, enfim, era mais fácil pensar que era por ali e era mais comum também por ali, mas no final viram que pegava todos os sistemas do corpo. E aqui tem um sistema digestório, ó. É formado por uma parte superior que contém a boca, a faringe e o esôfago. A parte superior tem a função de ingerir, engolir, triturar, umedecer os alimentos por meio da saliva, chamado de insalivação, e transformar esses alimentos em um bolo alimentar pastoso. A parte mediana é composta pelo estômago e pelo intestino delgado, que modificam a estrutura química dos nutrientes, tornando-os absorvíveis pela corrente sanguínea para que possam ser transportados até as células. Por fim, a parte inferior abrange o intestino grosso, o reto e o ânus, que reabsorvem
a água e eliminam o bolo alimentar não aproveitado. Então você já sabe que esse bolo alimentar destacado aqui, ó, em algum momento aqui, ó, um bolo alimentar pastoso, não é algo que agradável, né? A gente já sabe do que se trata. Ele sai aqui pelo reto e pelo ânus, né? Então estamos falando de fezes. E aqui está o sistema digestório, né? Todos os seus órgãos, todo o seu sistema funcionamento. Então, cavidade oral, glândula parótida, faringe aqui, ó, bem aqui, quase ali no iniciozinho do... Quase não, né? No iniciozinho ali, na parte superior aqui da nossa garganta, vai descendo e tal. Duodeno tá aqui, ó. A gente tá lembrando meio que o ensino médio, né? Pra galera que faz tempo que não lembra do período escolar, talvez agora esteja tendo um pouco de nostalgia. Apêndice secal, bem aqui na pontinha do intestino e tal. Sistema urinário. O sistema urinário abrange uréteres, bexiga, uretra e rins. Os rins são os principais órgãos desse sistema e desempenham a função de filtrar os elementos tóxicos do sangue que são eliminados na urina. Então perceba a importância dos seus rins. Perceba que ele que faz o filtro e ele tira os elementos tóxicos que são eliminados na urina. Então tá aqui, ó, o sistema urinário, ó, veia cava, a vermelhinha aqui, ó, o rim aqui, que é o principal órgão, o uréter, a bexiga, a uretra. E o próximo é o sistema genital, que é o sistema reprodutor, também conhecido. Esse sistema é composto por órgãos diferentes nos homens e nas mulheres. Nos homens, é formado por pênis, uretra, 2 testículos, bolsa escrotal, epidídimo, meu Deus, que palavra difícil, hein? Epidídimo, canais diferentes e vesículas seminais. Nas mulheres, é composto por 2 ovários, 2 tubas uterinas, um útero, uma vagina e pela vulva. É o sistema responsável por produzir hormônios que participam no desenvolvimento e na manutenção dos caracteres sexuais. Na menstruação final dos espermatozoides, na maturação final dos espermatozoides e óvulo, e no desejo sexual. É responsável pela continuidade da espécie por meio da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, né? Se a gente tivesse uma crise na próxima geração e o homem viesse, o homem de uma forma geral, né, viesse sem o sistema genital, qual seria a principal consequência disso? Seria a não continuidade da espécie, né? É impossível gerar se a gente não tem o sistema genital, ou pelo menos se não tem perfeito funcionamento, né? Sistema endócrino é formado pelas glândulas que reproduzem os hormônios, os quais são lançados diretamente na circulação dos vasos sanguíneos, alcançando todas as partes do organismo. Os hormônios desempenham diferentes funções, como controlar a velocidade das reações químicas, regular o equilíbrio da água, ou de água, né, equilíbrio hídrico, no corpo, o crescimento e o desenvolvimento, as funções sexuais, entre outras. E agora a gente vai falar sobre os sinais vitais. Perceba que ele fez uma varredura bem básica, do básico mesmo, sobre os sistemas, né, e como eles funcionam. E agora já vai avançar para os sinais vitais, né? A gente costuma falar sobre sinais vitais quando pacientes chegam na nossa unidade, por exemplo, com febre, pacientes chegam com pressão alta, né? Isso tudo tem relação com os sinais vitais. A gente vai lá conferir, então, o que significa tanto no nosso BS quanto aqui dentro do nosso curso, ó. Como o próprio nome indica, os sinais vitais são sinais emitidos pelo corpo e que podem ser verificados por nós. Se esses sinais estiverem fora da normalidade, isso pode significar alterações importantes na condição de saúde das pessoas. Então, para verificar o pulso, a respiração e a temperatura, podemos usar nossos sentidos, ou seja, a visão, a audição, o tato e o olfato. Pressão arterial e glicemia
também são sinais importantes, mas serão abordados em outra disciplina no decorrer do curso. Já deixo claro aqui, ó, que pressão arterial e glicemia para os ACS será abordado na última disciplina do curso. Não sei se se o ACE também vai abordar esse assunto, não tenho certeza, mas será na última disciplina do curso. A gente vai encerrar o nosso curso aprendendo aí a ferir, aprendendo a perceber ali a glicemia e a pressão arterial. Pulso. Pulso é a onda de pressão gerada nas artérias quando o coração bate e devemos observar seu ritmo. Então fica pulsando, né? A gente pode sentir aqui o próprio coração e tal. Sua frequência e força. Podemos verificar o pulso em qualquer ponto em que uma artéria passe sobre um osso ou esteja perto da pele. Mas o melhor local para fazê-lo em uma vítima consciente é o punho, pulso periférico. Se a vítima estiver inconsciente, verifique o pulso na artéria carótica, pescoço aqui, sabe quando a pessoa fica procurando assim, ó, já viu nos filmes? Bota 2 dedos, vai procurando, do nada para, pum, se você botar a mão você consegue sentir inclusive a pulsação. Ou femoral, que é na virilha, né? Na virilha eu nunca vi isso acontecer, mas já sabia que também dava para ver a pulsação por lá. Chamados de pulsos centrais. Então, força. Um pulso normal é forte. Caso esteja fraco, fino, pode indicar uma situação mais grave, tá com batimento cardíaco fraquinho, né? Parece que vai parar. Então a gente já sabe que está fraco, pode indicar aí uma situação mais grave. O normal é que esteja forte, né? Então, tô sentindo com força, alguma coisa está acontecendo. Não, tá normal. Pode estar um pouquinho acelerado aí pelo estresse e tal, mas tá normal. Frequência. Frequência está relacionado a quantidade de batidas e o tempo dessas batidas, né? Então vamos ver aqui, ó. O pulso normal no adulto deve estar entre 60 a 100 batimentos por minuto, que a gente chama de BPM, né? Batimentos por minuto. Os valores para as crianças variam de acordo com a idade. Aí já é um pouco mais complicado. Você tem que levar em consideração a idade da criança para entender. Para contar a frequência do pulso em 1 minuto, você poderá utilizar um relógio, cronômetro ou um telefone celular. E aqui tem uma tabela, ó, que é a tabela que a gente vai entender os BPMs relacionados às pessoas específicas. Então, por exemplo, um recém-nascido, para a gente entender o pulso dele, se está funcionando bem, se está batendo bem, é de 100 a 205, de 90 a cada 160. De a criança de 1 a 12 meses, toda a tabela aqui a gente tem acesso, né? Então fica mais fácil para a gente entender que cada um tem a sua. Se puder baixar, deixar guardado, acredito eu que a gente vai debater essa tabela em algum momento com a preceptoria, né? Mas a tabela está aqui indicando todas as fases. Ritmo. O ritmo é o tempo mesmo, literalmente. E aí a gente sabe através do tempo se esse ritmo tá, ó, constante ou se ele tá, ó, desregulado, né? Isso é o ritmo. O pulso normal é regular, que é isso aqui, ó. Não importa a velocidade, mas ele precisa estar regular, intervalo certinho entre uma batida e outra e tal, seguindo um mesmo padrão. Ritmos irregulares com acelerações ou desacelerações são alterações indesejadas, ou seja, pode sinalizar também alguma coisa, a gente precisa investigar, caso a gente identifique isso. Então a gente, comentário, já começa a ter umas dicas aí sobre pulsação, frequência, batimento, né? Olha só, já estamos aprendendo aí o porquê que usa-se essa prática dos sinais vitais. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, gente, rapidinho, por favor. Eu acho que eu vou ficar gripado. Vamos lá. Para realizar a verificação de pulso na artéria carótida, região do pescoço, ou na artéria radial, no punho, siga o passo a passo a seguir. Então veja que ele vai nos ensinar agora, olha lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha a ilustração, tá vendo? Então, para ver aqui no caso do pescoço, ó. Coloque a ponta dos dedos indicador e médio, ó, indicador e médio, coloque a ponta dos dedos desses dois, coloque a ponta do indicador e do médio sobre a artéria
carotídea, no pescoço, ou na artéria radial no punho. Então você pode fazer isso aqui e ir procurando, né, aonde você encontra a pulsação, ou você pode fazer por aqui também, né? Algumas pessoas fazem isso, mas aqui indica que a gente use os 2 dedos, né? É um padrão, então a gente precisa respeitar esse padrão até para a gente fazer o procedimento de forma correta. Pressionando suavemente, como demonstrado nas figuras 11 e 12, tá vendo? Tá aqui as figuras mostrando aqui como que faz essa pressão. Avalie o ritmo cardíaco regular ou irregular. O ritmo, lembra? Ó? Aquelas batidas assim, ou se está irregular. A gente consegue perceber nesse toque. Número 4, ó, avalie a frequência cardíaca, conhecida como abreviada como UFC, com o auxílio de um relógio, cronômetro ou telefone celular. Então, depois que a gente perceber o volume, depois que a gente perceber o ritmo e a frequência, a gente vai usar um telefone, um cronômetro, né, um celular, para compreender e ver se faz sentido essa tabela com a faixa etária da pessoa que a gente está fazendo lá o procedimento. Então a tabela vai nos ajudar. Respiração. A respiração compreende uma inspiração quando entra nos pulmões e uma expiração, né, quando sai o ar dos pulmões, indicando como está o funcionamento do sistema respiratório. Para contar a respiração e determinar a frequência respiratória, coloque a mão no tórax da vítima e sinta o movimento observando a elevação de sua mão sobre o tórax em 60 segundos. Então a gente consegue também ver a frequência aqui através da respiração, né, para ver se está tudo dentro do padrão ou se está indicando algum problema. E olha aqui, ó, isso aqui é importante, ó. Não diga à vítima que você está avaliando as respirações, pois isso poderá alterar o ritmo, exatamente, né? Se a gente fala para a vítima que a gente está avaliando a respiração, se está batendo tudo certinho, o que ela vai fazer automaticamente? Ela vai ajudar nesse processo. Então ela não pode saber, para que seja uma avaliação, para que seja uma nota de avaliação, vamos dizer assim, mais precisa e real, né? É super importante. O tronco deve mover-se para cima a cada respiração. A frequência respiratória média normal do adulto é de 12 a 20 respirações por minuto. E para a criança varia de acordo, mais uma vez, com a idade, né? Então, a pessoa vai estar lá inspirando, puxando e soltando, e o normal, no caso do adulto, é que seja de 12 a 20 vezes apenas, né? É pouco nesse caso, comparado à frequência lá em cima, né? Que chega a bater 90 a 120. Temperatura. Como seres humanos, somos capazes de manter a nossa temperatura sempre estável, mesmo diante das mudanças da temperatura do ambiente. A alteração da nossa temperatura para cima ou para baixo pode indicar desequilíbrios importantes que precisam de atenção. Muitas vezes, o aumento da temperatura que conhecemos como febre está associada a uma resposta do corpo à invasão por algum micro-organismo, infecção por bactéria, vírus e outros, né? Ou seja, se a pessoa está com febre, ela está indicando que algum problema tem e que precisa ser resolvido, né? Às vezes o corpo espere naturalmente, mas em outros casos pode precisar de medicamentos para ajudar, né? Para corrigir e a temperatura voltar ao normal. A febre resulta de uma resposta do corpo na tentativa de eliminar esses micro-organismos. Diante de um quadro de febre, existem alguns meios para diminuirmos a temperatura, como o uso de antitérmicos, tá vendo aqui, ó? Se prescrito por profissional competente, tá bom? Então, e na utilização de meios físicos, como compressas de água fria, na testa, no tronco, nas axilas. Nas axilas eu não sabia, né? Sabia do tronco e na testa, mas na axila eu não sabia não. Novidade aqui para mim, ó. Nunca utilizar álcool para baixar a febre. Isso aqui é um conhecimento popular
que nesse caso aqui é um conhecimento popular que a gente deve desprezar, não levar em consideração e não indicar também, né? E se a gente vê alguém indicando, a gente deve intervir ali com todo cuidado, obviamente, mas nunca utilizar. Por quê? Pois poderá ocorrer intoxicação decorrente da absorção pela pele. Também não deve ser utilizada água gelada, pois causa muito desconforto, sobretudo nas crianças, né? Há um choque térmico ali no corpo, tá quente. Você vai jogar água gelada, vai ter um choque térmico, vai causar com toda certeza um desconforto para as crianças, principalmente. Nesse sentido, saber verificar a temperatura é saber se está acima ou abaixo dos valores previstos para a normalidade. É importante para a prestação dos primeiros socorros. Assim, podemos estimar a temperatura relativa da pele colocando o dorso da mão na testa, no pescoço. Ó, dorso é isso aqui, ó. Tem gente que bota a mão assim, deixa eu ver se você está com febre. Não, aqui, ó, para ver o jeito correto, né? Podemos estimar a temperatura relativa da pele colocando o dorso da mão na testa, no pescoço ou no abdômen da vítima. A pele normal é razoavelmente seca e apresenta temperatura regular. Uma temperatura da pele alta pode ser causada por febre e calor ambiente excessivo. Uma temperatura da pele baixa pode indicar problema de circulação sanguínea ou exposição ao frio, né? A famosa hipotermia, quando a gente fica com muito frio, a nossa temperatura tende a baixar também, sinalizando estados de, tá aqui, ó, sinalizando estados de hipotermia, temperatura abaixo do normal, que em casos extremos pode levar à morte. Olha só, hein? Inclusive nos Estados Unidos muita gente morre de frio, não só nos Estados Unidos, na Europa, né? Principalmente os moradores de rua. Quando as temperaturas chegam nos casos extremos, ali nos graus negativos, muita gente morre, né? Eu particularmente não sei se eu seria capaz de sobreviver nessas regiões onde nevam, porque eu não me dou bem com frio. O frio do Rio de Janeiro, quando ele vem intenso, ele beira ali os 18 graus, né? Pra gente aqui já é muito forte. Quando chega essa temperatura aqui no Rio, eu já estou com muita dor de cabeça, eu não estou me sentindo bem, porque eu realmente não me dou com frio. Então, se eu não consigo lidar com frio de 18 graus, imagina pegar uma temperatura ali próxima do zero ou abaixo do zero. Eu vou com toda certeza ter hipotermia e com toda certeza vai me levar à morte essa hipotermia. O ideal é a verificação da temperatura com o auxílio de um termômetro. A temperatura axilar varia entre 35 a 37, isso aqui é para estar normal, tá bom? Com média de 36, então tá ali por 36, 36,5, ó, temperatura tá ótima, essa é a média. Temperaturas abaixo de 35,5 já começam a corresponder aqui, ó, a hipotermia. Opa, essa temperatura tá abaixo demais. Mas, gente, é importante a gente ter certeza de que o termômetro está bom. Então, se você viu que a temperatura tá abaixo de 35, tá batendo em 35,5, 35, 34, afere de novo. Depois, afere de novo. E para ter certeza, sendo possível, troca o termômetro, vê se vai bater a mesma coisa, porque às vezes o termômetro pode apresentar algum problema, tá bom? Então é importante a gente ter essa consciência também. Assim como um médico às vezes pede para o paciente procurar uma segunda opinião, o termômetro em alguns casos vai precisar de um segundo também para confirmar. Temperaturas acima da normalidade correspondem a estados de febre, podendo ser, olha aqui, ó, febre leve ou febrícula, que a gente chama de febril, né? Estado febril, 37,5. Febre moderada, de 37,5 a 38,5. Aqui é febre moderada, tá com febre, mas é moderada. Agora, acima de 38,6, febre alta. Caso você identifique uma pessoa com alterações em seus sinais vitais, comunique ao restante da equipe para que juntos tomem a melhor conduta. E a gente está chegando então em epidemiologia do trauma. Olha só que legal, hein? Vamos falar mais desse assunto aqui, ó. Trauma é definido como um evento que causa dano ao corpo, sendo resultante da liberação de formas específicas de energia sobre o indivíduo, podendo essa energia provocadora de traumas apresentar-se como mecânica, acidentes como motocicletas ou automóveis, química, queimaduras por ácido sulfúrico, térmica, queimaduras por água fervente, irradiação, lesões de pele provocadas por radiação solar,
e elétrica, lesões provocadas por choque elétrico. No mundo todo, o trauma é uma das principais causas de morte e incapacidade física. Segundo a Organização Mundial da Saúde, acidentes de trânsito são responsáveis por mais de 1,25 milhões de mortes por ano. Que doideira, né, cara? Muita gente. No mundo, os traumas são uma das principais causas de morte e invalidez, afetando não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas, devido às suas repercussões financeiras, a sociedade como um todo, né? Além dos eventos decorrentes de traumas, como os acidentes nas unidades básicas de saúde, também são muito comuns os agravos clínicos, como convulsões, desmaios, dentre outros, que também necessitam de uma abordagem da equipe. Você sabia que as unidades básicas de saúde fazem parte da rede de atenção às urgências de Sistema Único de Saúde? Por isso é importante os profissionais da APS saberem abordar as situações de trauma e de agravos clínicos, né? Então, para saber mais aqui, ó, tem uma pasta com material complementar lá no AVA, né? Que a gente, inclusive, está usando aqui o e-book principal do nosso material complementar. Na sua UBS, já ocorreu alguma situação que necessitou de primeiros socorros? Como você se comportou ou você se portou diante da situação? Conseguiu ajudar na prestação de socorro? Isso aqui é legal, né? Uma reflexãozinha bem legal, né? Já aconteceu com vocês aí? Comigo aconteceu no primeiro dia de trabalho, depois eu vou contar essa experiência para vocês. Mas no meu primeiro dia como agente comunitário de saúde, aconteceu uma situação muito grave, praticamente no meu colo como paciente. Eu fiquei meio sem saber o que fazer. Por sorte, a enfermeira estava do lado e ela fez o que tinha que ser feito ali, né? E aliás, nem cabia muito a mim ter o que fazer naquela situação, porque realmente era muito grave. Mas a enfermeira estava do lado e facilitou. Imagina se eu tivesse sozinho, né? Bom, fica a dica. Urgências, situações que necessitam de intervenção rápida, mas que não comprometem a vida naquele momento. Urgência, né? E emergências, situações que precisam de intervenção imediata, pois a vítima está em risco iminente de morte, como nos casos de parada cardíaca respiratória, que foi isso aqui que aconteceu no meu primeiro dia de trabalho. Era uma situação de emergência, né? Eu não tinha muito o que fazer e o que tinha que ser feito não era da minha competência, né? Se eu fizesse, eu poderia fazer alguma besteira e levar o paciente até a óbito, né? Enfim, aqui tem a nossa retrospectiva, que é aquela retrospectiva de sempre, ó. Tem um pessoal estudando as manobras aqui, no caso aqui uma respiração boca a boca. Durante essa disciplina exploramos a importância do conhecimento das noções básicas de anatomia e fisiologia para os profissionais de saúde, que frequentemente se deparam com situações de urgência e emergência em seu cotidiano, né? E aqui a gente encerra. Até a próxima disciplina. Como disse, gente, falou o básico do básico, noções básicas do básico mesmo, né? Sobre fisiologia, anatomia e primeiros socorros. E a gente termina, então, esse nosso primeiro e-book, essa primeira parte do nosso estudo. E eu vou trazer muito mais conteúdos ainda sobre a disciplina 22 para a gente continuar estudando juntos. Mas perceba que, mais uma vez, ó, que nós mais uma vez estudamos juntos um e-book inteiro, cara. Isso é muito legal, né? Bom, vamos encerrar aqui nosso estudo. Descansa, se prepara, toma um pouco d'água e a gente volta em outro momento ainda dentro da disciplina 22 para continuar nos aprofundando sobre os estudos. E eu prometo que eu vou trazer aqui, se for do interesse de vocês, um estudo mais específico sobre cada sistema de todos aqueles que a gente falou de forma breve aqui, para a gente entender um pouco melhor como funciona, tá bom? Bom, convido vocês a se inscrever aqui no canal, deixa seu like, é importantíssimo, e o seu comentário, o que você está achando dessa etapa formativa 2. E para os ACEs, tenho certeza que eu vou trazer aqui para a gente bater um papo, a apostila de vocês, a gente vai estudar juntos também, tá bom? Amanhã, sexta-feira, já fica o nosso encontro marcado aqui, o meu convite para todos vocês, ACEs. Gente, um forte abraço para vocês, que Deus abençoe, tamo junto, um grande beijo. Be educated, but I'm so frustrated.